Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta com o Francisco Mendes da Silva, no Nascimento e o Jorge Adolfo. Sei que andavam todos um pouco perdidos e saudosos da nossa presença e, portanto, é um prazer estar aqui convosco outra vez e, portanto, estamos aqui para discutir temas relevantes e mais uma vez, para durante o ano resolver os problemas do mundo e, quiçá, da região, não é? E, portanto, e para resolver os problemas do mundo, não há nada melhor do que indagar e discutir aqui podemos começar pela última Assembleia Municipal de Viseu. Temos aqui um ilustre deputado municipal e falaram-se questões de grande importância, nomeadamente a questão da Assembleia ser à sexta ou à segunda, não é? Portanto, e outros temas, digamos, estrategicamente importantes, e passava a palavra ao Jorge Adolfo, para fazer o sumário. Para fazer o sumário da Assembleia. Portanto, és o único que fazes parte do órgão autárquico. Mas vocês podem assistir, há lá lugar para o público e, portanto, e também para fazer intervenções, não é? Que enriqueceria muito a Assembleia, que muitas vezes torna-se um pouco monótona. O Francisco vai pedir eleições antecipadas para poder regressar à Assembleia. E acho que sim. Faz lá falta. E o Nuno também, e o João também, fazem todos lá falta, que já foram... o Nuno acho que nunca fez parte da Assembleia Municipal. Vamos fazer nós um partido aqui para dizermos o Nuno. Exatamente. Foi uma vaga de fundo. Sim, uma vaga de fundo. Regional. Exatamente. Menos que regional, é só mesmo deste programa. Podemos fazer uma petição pública. Bom, mas relativamente à última Assembleia Municipal, que decorreu na semana passada, no final da semana passada, foi mais uma Assembleia Municipal em que, uma vez mais, foram trazido à discussão os temas, eu diria, os temas do costume, mas que de facto são temas importantes para a cidade, para o concelho e para a região, não é? Eu diria para o distrito mesmo. A questão, uma vez mais, do IP3, a questão, uma vez mais, do hospital, a questão da água, mas também isto abordado de forma diversa pelos vários partidos políticos que estão na Assembleia no período antes da ordem do dia, portanto no PAOD. Um tema também que gerou muita polémica, penso que até a comunicação social e em particular o Jornal do Centro fez eco desse início de discussão, foi a questão das reuniões de Assembleia serem à sexta-feira ou no outro dia da semana, à segunda-feira, como também tantas e tantas reuniões decorreram nesse dia. Uma polémica que levou a, digamos, a algum burburinho até na sala. A deputada Lúcia Silva colocou essa questão, porque sendo ela deputada da Assembleia da República, sente que há aqui, com a marcação das reuniões à sexta-feira, uma tentativa, estou aqui de alguma forma a tentar reproduzir aquilo que ficou expresso, uma tentativa de limitar a sua participação. Poderemos chamar mesmo uma conspiração? Ou não? Não diria uma conspiração, mas que possa juntar, pode existir. Ela fez o histórico e diz que, efetivamente, que há uma alteração das reuniões da segunda para sexta-feira. O Presidente da Assembleia Municipal, recorrendo aos serviços administrativos, digamos assim, serviços de apoio à Assembleia, fez o histórico e, digamos que, rebateu essa sua opinião. Eu diria que o importante, efetivamente, é que as coisas fiquem muito claras e que não haja qualquer tipo de subterfúgio para limitar a participação das pessoas, e independentemente do partido político que for, e independentemente de ser deputado ou até eventualmente ter uma outra atividade que condicione. Mas como todos os senhores deputados sabem, há uma lei, eu próprio sou trabalhador por conta de outrem, existe uma lei que me permite faltar ao serviço, ao meu emprego,
para participar nas reuniões da Assembleia Municipal, independentemente do dia. Claro que na minha atividade eu reponho sempre depois essa falta, mas existe e, portanto, isso é um aspecto que é importante frisar. Portanto, no início houve esta perturbação, depois houve outras picardias relativamente ao IP3 e ao hospital, à questão dos serviços de radioterapia e, portanto, e relativamente a aspectos ligados, no fundo, com o Serviço Nacional de Saúde. Mas foi um PAOD rico, vivo, muito, digamos, em que se discutiram estes aspectos e é a democracia. Depois o período da ordem do dia passou para a parte da tarde e havia muitos pontos, alguns deles interessantes, e acho que nós aqui até já abordámos aqui alguns também nos nossos encontros, que, nomeadamente, a reversão da União de Freguesias, portanto foi votada a reversão da freguesia, da União de Freguesias de Torredeita, Boa Aldeia e Farmião, e outras estão na calha, diria, aqui no concelho de Viseu. Foi levantada uma questão pertinente uma questão pertinente que é: quem é que decide a reversão? Se são os órgãos eleitos ou se deve ser por referendo local? A presidente da freguesia de Repeses, São Salvador, colocou essa questão, fez uma intervenção nesse sentido, que entendia que deveria haver uma consulta popular, se deveria ser manter a união ou fazer a reversão para que voltassem a existir duas freguesias. Isso é uma questão de que está e que existe noutros concelhos do nosso país, portanto, são aspectos que vêm, talvez, ao encontro de uma opinião, quando foi votada a Lei Relvas, ficou assim conhecida a Lei Relvas, da questão das uniões de freguesia. Desde o início que houve muitas populações que não aceitaram essa união de freguesias. Para outras é pacífico. E nós aqui no nosso concelho temos, por acaso, pelo menos uma união de freguesias que me parece que é pacífica, que é os cotos. Os antigos coto de cima, coto de baixo, não é? Parece-me que é pacífica essa união. Portanto, foi uma... Também não há problema. Pois, penso que... Sim, Nuno, o que é que tu entendes esta reversão? O que é que achas? Nós somos um país pequeno, o Canadá tem escala, portanto... Eu entendo, mas não concordo. Ou seja, eu percebo que houve freguesias que nunca se sentiram, de facto, unidas e próximas, e aquele caso é um caso em Viseu, a par de Repeses e São Salvador, mas mais por decidências a partir de Repeses, de quem, ao ser integrado, não teve a mesma oportunidade de liderar, mas não percebo como é que em territórios tão pequenos, com tão pouca população, se volta a repartir o poder administrativo. Pior, nós sabemos, aquilo que chamaste Lei Relvas é algo que é definido antes, ainda no período do governo socialista, e de acordo com uma instrução europeia no processo na nossa crise de 2011, que dizia que era preciso diminuir as autarquias. Nós é que tivemos a inteligência, e por inteligência estou a ser cínico, de considerar autarquias para o efeito as freguesias. Porque aquilo que era suposto... Sim, ou seja, o que era suposto eram concelhos. Tudo. Deixa só lembrar, com que pararam... Tudo isso feito através da regionalização, por exemplo. Nós alterámos este formato de programa, temos um novo cenário, temos aqui uma mesa, e a mesa precisamente serve para darmos canelada uns aos outros e ninguém ver. E, portanto, podem continuar, Francisco, muda de lugar se quiseres e podes, faz favor... Mas a questão é essa, ou seja, não faz sentido mudar, não faz sentido regredir naquilo que já foi conseguido, porque quanto mais nós fizermos isto, mais à frente vai ser preciso voltar a desfazer isto, mais à frente vai ser dada conta da falta de racionalidade destas dimensões de autarquias, e vamos ter que voltar atrás. Estamos a gastar o dobro, a perder o dobro do tempo, para depois voltarmos ao ponto de partida. Francisco Mendes da Silva. Eu queria fazer um comentário sobre isto e depois sobre a questão das presenças e dos dias das Assembleias Municipais. Antes de mais, quanto a isto, custa muito ver que não há, inclusivamente nos partidos que foram
os partidos que aplicaram esta lei das agregações, a lei das agregações de freguesias, que não foi só o PST e o CDS que estiveram no governo, mas o PS também, não é só o PSD e o CDS, o PS também, enfim, aceitou essa lei porque estava resultou da negociação com a Troika. E é pena que não digam uma coisa que é muito simples. A lei não é necessária apesar de ser má para as populações. É necessária porque é boa para aquelas populações. As populações de uma freguesia de 300 ou 400 pessoas seguramente que precisa de dimensão. Precisa de ter peso político. Precisa de aparecer como uma nota relevante nos documentos de gestão política e administrativa. Em vez daquelas pessoas fazerem parte de uma pequenina freguesia de 300 pessoas, que numa cidade média portuguesa não é mais do que metade de um bairro, provavelmente, se fizessem, do ponto de vista dos investimentos, ou seja, de serem elegíveis para os investimentos, e não só, das pessoas estarem atentas, ou contarem para alguma coisa. Não faz sentido nenhum, e o que acontece é que as pessoas entendem aquilo como uma espécie de bairrismo, e não há políticos, parece que tenham coragem de dizer às pessoas, isso é mau para vocês, e explicar por A mais B, porque é mau para essas pessoas. Mas enfim, quando nós estamos a falar cada vez mais em reorganização do mapa administrativo português, precisamente para que as funções do Estado sejam levadas a cabo de modo mais racional, quando nós percebemos que grande parte dos problemas que afetam as populações ultrapassam as fronteiras dos distritos, quanto mais das freguesias, nós estamos agora a ir atrás de sentimentos hiperlocalizados, que são sentimentos, peço imensa desculpa, populistas, bairristas, desatualizados, e são piores para aquelas pessoas. Porque, reparem, eu queria dizer isto, comecei por dizer isto e queria reforçar. Nós estamos a ir atrás dos sentimentos, de ideias das pessoas dessas freguesias, como se isso fosse bom para elas. E aquilo que parece que às vezes nós estamos a dizer é, apesar de aquilo que vocês querem era bom para vocês, atenção, temos que olhar aqui para o todo. Não, aquilo é mau para elas. Terem um representante, ou seja, serem representadas por um representante que representa 300 pessoas, é completamente diferente de serem representadas por um representante que representa 3.000 ou 10.000. Em Viseu temos esta curiosidade da freguesia de Viseu ser maior que mais de metade dos concelhos do nosso distrito. Nós temos uma freguesia com 20 e não sei quantos mil habitantes e vamos agora criar uma de 300 ou 300 e pouco. É irracional. Por muito que as pessoas o queiram, é irracional. É irracional e tem a ver com os instintos normais da política. Isto é uma forma de populismo. Sim, mas teremos outra ronda. O que eu estou a dizer é, as pessoas de Boa Aldeia, por exemplo, que é uma das freguesias, acham que, das mais pequenas, acham que quando o seu Presidente de Junta vai tentar convencer o Presidente da Câmara que é preciso um investimento X, o Presidente da Câmara tem o instinto de estar mais atento quando ou acha que tem mais a ganhar ou a perder consoante as pessoas, aquele Presidente da Junta vai representar 300 pessoas ou 3.000 votos. Não há 300 votos de 100.000. Ou 3.000 votos, pronto. E, portanto, eu acho que isto na minha mente é bastante claro. Agora queria só dizer qualquer coisinha, já agora que estou aqui, sobre o primeiro tema, que é o tema que quer dizer, eu percebo que haja a tentação de dizer que é um fé-diver. Ou seja, a questão da quem decide e como quando são as reuniões dos órgãos autárquicos, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal. Não é inteiramente, enfim, não é propriamente um tema de ponta e de grande dignidade democrática, mas também não é necessariamente um fé-diver, porque eu acho que estes temas de vez em quando têm a ver com a forma como se gera o poder. E gera o poder autárquico, e muitas vezes nós sabemos que quem tem o poder gosta de dominar os termos da discussão.
E muitas vezes a hora que se faz as reuniões ou o dia em que se faz as reuniões tem um peso. Devo dizer, no entanto, aqui o seguinte. Eu, por exemplo, sempre achei que uma reunião, por exemplo, de Câmara, em que há um vereador que é deputado, acho que fazia parte da cortesia democrática não impedir que o deputado, que é representante de Viseu, quer no município, quer na Câmara, quer no Parlamento, era da mínima cortesia democrática tentar afeiçoar os dias à possibilidade de o deputado estar nos dois órgãos. E isto porquê? Porque um deputado, em 8 vereadores ou 9, um deputado da oposição é importante lá estar. E, portanto, não me parece que seria uma alteração extraordinária que isso se fizesse. Claro que se todos os vereadores fossem deputados, ou todos os vereadores da oposição, não os executivos, também não poderiam ser. Claro que isso me levantava outra questão, que é, então, mas não há outras pessoas para ocupar os órgãos de eleição democrática em Viseu? E voltaríamos ao tema dos problemas. Nessa linha, a partir de setembro de 2013, com a lei que alterou o funcionamento das câmaras, das assembleias municipais e das juntas de freguesia, passou a ser possível a substituição pontual. E, portanto, aquele problema que historicamente havia antes de o executivo ou a oposição ter menos um voto ou menos uma presença, deixou de acontecer. Se vocês repararem, claro. Agora não há reunião de Câmara e não há Assembleia Municipal que não comece com o registro das substituições. O quórum é sempre feito da mesma maneira. Agora, para terminar, com o caso concreto, parece-me que a deputada Lúcia Silva não tem razão nenhuma. Em primeiro lugar, porque será uma conspiração do João Azevedo? Não, quer dizer, acho que as pessoas têm direito a cometer erros. Eu também já fiz parte de 2 mandatos da Assembleia Municipal e também não hei de ter dito tudo certo. Lá. Pronto. Mas não tem razão porquê. Acho eu. Tendo em conta, aliás, até o princípio que eu há pouco dei. Porque, desde logo, a sexta-feira, desde que eu me lembro, aliás, era um dia plausível e normal para a reunião da Assembleia Municipal. Era a segunda e a sexta. A sexta, talvez não tenha sido o dia em que mais se fez Assembleias Municipais, mas fizeram-se várias à sexta. E depois, que diabo? Ela é a única deputada nacional que também é deputada municipal. Não me parece que aqui haja um problema de diminuição dos direitos da oposição. Principalmente quando a deputada Lúcia Silva pode muito bem fazer-se representar por outros quando acha que não pode estar na Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem dezenas de deputados. O PS tem quantos deputados na Assembleia Municipal? Lembra-me? São 12, mas mais um ou outro Presidente da Câmara, uma Presidente de Junta, serão 15, 16, 17, não sei, mas portanto há um grupo parlamentar que, se ficasse um deputado que circunstancialmente não era um atentado, e como pode substituir, acho que me parece, dir-me-ão, e se houvesse muito mais deputados, isso fosse um problema. Aí o problema talvez fosse outro, que é, mas não há mais ninguém para ser eleito pelos órgãos. As diferenças, ou a ausência de diferenças, é também demonstrável pelo número de vezes em que o Hélder Amaral, enquanto deputado, não pôde ir a reuniões da Assembleia Municipal, e o Pedro Alves também, ou seja, do PSD. Isto aconteceu com outros deputados, portanto, nunca houve questão. Não estando o deputado, era substituído. O deputado não, membro da Assembleia Municipal. Eu fui membro da Assembleia Municipal circunstancialmente muitas vezes em substituição do Hélder Amaral. Lá está. Portanto, não há, e nunca me passou pela cabeça, era o mais faltava lá dizer, há aqui uma diminuição dos direitos, porque em vez do Hélder Amaral tem-me a mim, não é? Portanto, eu estava eu próprio a diminuir-me, que era um bocadinho... Não é cerca sanitária. É um bocadinho... Põe ordem nesta mesa. A ordem é muito simples, é que há aqui digamos que, aquilo que a deputada Lúcia Silva sente condicionada é precisamente dessa possibilidade de participação. Evidentemente que pode ser substituída, evidentemente que há pessoas na lista que não foram eleitas, são suplentes e que podem substituir os deputados que vão faltando. Contudo... É evidente que ela pode faltar no Parlamento justificadamente. Evidentemente que pode faltar também no Parlamento. Sexta-feira é sempre um dia complicado porque é um dia de votações no Parlamento. Pois, evidentemente, a questão também é essa. Se for assim com todos... Temos, como eu disse... 2 meses, não é?
Pois, como eu disse, não tem que... A Assembleia Municipal. Como eu disse, a questão é de tentar conciliar e parece-me que a deputada Lúcia Silva se sente, digamos, atingida, dado que ela tem algum protagonismo como a líder local do Partido Socialista, portanto é uma figura que tem algum protagonismo na própria Assembleia Municipal. Sim. Agora, mas Jorge, deixa-me dizer o seguinte, mas não pode haver uma interpretação diferente consoante a interpretação que nós fazemos sobre o protagonismo que a pessoa tem. Claro, mas os resultados são iguais quanto a isso. Ela sente, enfim, que existe aqui alguma forma de má vontade nesta alteração do dia de reunião das Assembleias. Se calhar, talvez houvesse, até porque nós sabemos que o PSD pode fazer esse tipo de coisas. Se fosse à quarta-feira, agora à sexta, onde, sei lá, 30% ou 40% das Assembleias são realizadas, o dia em que são realizadas grande parte das Assembleias, é difícil fazer essa interpretação. Evidentemente que este assunto também ganhou tanta celeuma, digamos assim, na Assembleia. Foi uma Assembleia quente por outras discussões, não foi só essa. Quer dizer, foram aqui várias... Que alguém se importa se fosse um deputado do CDS, um do PSD, um membro do PSD, um membro do CDS, um membro do PS, um membro do Bloco de Esquerda, acham que alguém se importa com a questão do dia, ou os eleitores se importam com a questão do dia da Assembleia? Se as pessoas são eleitas para cumprir o mandato, se as pessoas disponibilizaram a aceitar o mandato, têm que fazer as regras. Claro que sim. Podemos descartar a teoria da conspiração. Desde o início que eu rejeito completamente teorias de conspiração. Isto é uma coisa um bocado americana. Bem, agora, mas eu queria só dizer aqui fazer aqui uma nota relativamente ao que o Francisco disse, relativamente à reversão das uniões de freguesia. Eu compreendi perfeitamente os argumentos que apontou, a questão da escala, não é? A questão da escala, a questão do peso até político de um presidente de junta de uma freguesia que agora tem 5, 6, 7 mil habitantes e depois passar a ter apenas 500 ou 200 ou 300. Bom, mas a questão é que esse micropopulismo ou populismo local, eu não diria que é populismo, eu não trazia aqui para a discussão deste tema o conceito de populismo. Talvez o conceito de bairrismo, que transformado dentro é um bocadinho populismo. Sim, dentro das freguesias, das próprias freguesias, existem rivalidades entre localidades que ficam separadas por um ribeiro e os de lá e os de cá. Mas portanto, a função do político é tentar que isso não tenha impacto político. Mas aqui, em muitos casos, as populações, desde o início, não são os dirigentes locais, os representantes dos partidos, são as populações que desde o início se sentem de alguma forma lesadas com as uniões de freguesia. E porquê? E eu ouvi isto já, não só no Conselho de Viseu, quer dizer, por razões laborais, ou contactar com muitas populações, sobretudo espaços rurais, porque esta questão coloca-se muito em freguesias rurais, que é pois, porque o Sr. Presidente da Junta, ele agora era o que era da freguesia, uma das que foi agregada, que não é a nossa, pois ele só faz obras lá, só se interessa. Não quer dizer que isto seja verdade, mas as populações sentem, desde que se faça qualquer coisa numa povoação que é de uma antiga freguesia que agora está agregada com a nossa, as pessoas entendem ou fazem um julgamento de que o Presidente, como é de lá, só faz obras naquele local. Isto é uma leitura que eu não estou... odiosas e, portanto... Claro, mas isto é muito o sentimento em muitas localidades que querem essa desagregação. E que desde o início que foram contra as populações e que sentem que a agregação foi uma imposição administrativa.
Muito bem. Acho que a existência de uma freguesia na boa aldeia também foi uma posição administrativa. É sempre. Nunca Há nada. agregação, há agregação. Claro que é. Só uma questão que Com isto eu não quero dizer que eu não compreenda que eu não compreenda os argumentos do Francisco da escala, mas para além da questão da escala há esta tradição cultural. Uma coisa é nós dizermos que isto tem uma tradição, como o municipalismo, etc. Outra coisa é, precisamente porque sabemos a história, tem uma tradição, porque Portugal era assim há 200 anos. E municípios que deixaram de ser. Agora já não é. Só uma questão, porque a propósito da Assembleia Municipal e dos desrespeitos e respeitos. A ser verdade, há uma coisa que aí sim é muito mais importante do que o dia da Assembleia. Se é verdade aquilo que eu percebi, a Assembleia Municipal pediu uma reunião à Segurança Social há meses, à Diretora Regional da Segurança Social, ainda não teve qualquer indicação de data ou possibilidade de marcação. Isso, comparado com o dia da Assembleia, é de uma gravidade que ninguém percebe. Notícia mais relevante. Para concorrer este tema da Assembleia, portanto, o Dr. Fernando Ruas recebeu o merecido galardão ao Viriato de Ouro e, portanto, não o quis receber em 2014, não é? Sim, 2014, e, portanto, queria que me comentassem qual é a vossa perspectiva e recebeu agora das mãos do Dr. Mota Faria, portanto, gostaria que comentassem. Jorge, queres começar tu? Posso começar? Um minuto. Um minuto. Bom, eu acho que não conheço os contornos exatos que levaram em 2014 à rejeição ou à não aceitação, ou, enfim, chame-se-lhe o que quiser, do Viriato de Ouro, galardão máximo da cidade e do município de Viseu, atribuído no seu feriado municipal pelas mãos do Dr. Almeida Henriques, que foi presidente da Assembleia Municipal durante tantos anos, quando o Dr. Fernando Ruas era presidente da Câmara. Portanto, não sei exatamente quais foram os contornos. Penso que havia ali divergências políticas profundas entre os dois, e agora, passados estes anos e, infelizmente, depois do desaparecimento do Dr. Almeida Henriques, nas circunstâncias que todos sabemos, o Dr. Fernando Ruas aceita, pelas mãos de Mota Faria, esse galardão que é justíssimo. Já era justíssimo na altura em que lhe foi atribuído, era justíssimo, e talvez tenha encerrado um capítulo, digamos que agora há que meter as mãos na massa, que há muito que fazer pelo município. Num minuto. Num minuto. Não haverá, nos tempos da democracia, nenhum Presidente de Câmara que possa deixar um legado e uma obra tão grande como a que Fernando Ruas deixou desde logo no seu primeiro mandato. Dito isto, acho que ele fez muito bem a receber o galardão, já o devia ter recebido, não o fez na altura alegando que não o queria receber no dia 21 a molho com outras pessoas, recebeu agora no dia 21 em conjunto com os demais galardoados, agradeceu aos vizienses e ao Presidente da Assembleia Municipal a atribuição do galardão, esqueceu-se de indicar a pessoa que inicialmente propôs esse galardão, que foi proposto na primeira reunião de Câmara do mandato de Almeida Henriques, e finalmente o prémio é inteiramente merecido e, sinceramente, às pessoas, aos vizienses, nada importa se só recebeu agora ou se recebeu na altura, mas manifestamente os argumentos não encaixam uns com os outros. Começo, volto ao princípio, é merecido, não haverá nenhum autarca em Viseu, nenhum Presidente de Câmara que consiga, nos tempos democráticos e com a limitação de mandatos que existe agora, ter qualquer legado parecido com aquele que nos deixou. Francisco. O Presidente Fernando Ruas é, obviamente, concordo com o que disse o Nuno, a pessoa mais importante, não é só o autarca, na democracia portuguesa, em Viseu, é a pessoa mais importante. E este tipo de galardões são atribuídos independentemente daquilo que nós, das concordâncias e discordâncias que nós tínhamos tido ao longo dos anos com ele.
é um prémio de agradecimento da cidade ou do município, e para o Dr. Fernando Ruas devia ter sido absolutamente indiferente as condições em que ele o recebe, se era com mais pessoas, se é com menos pessoas, se estava calor ou frio na sala, e devia ser absolutamente indiferente quem é que é a pessoa física que ali está a entregá-lo. Porque o prémio não ia ser atribuído por Almeida Henriques, ia ser atribuído por mim, por ti e por ti, pelos vizinhenses. O António Almeida Henriques estava ali, decidiu em nosso nome atribuir o prémio. E eu devo dizer que na altura senti que o Fernando Ruas não foi só injusto para com o Presidente da Câmara, e vamos deixar de mistificações. Não quis recebê-lo porque ia recebê-lo de Almeida Henriques. E havia problemas no PSD, que aliás, deixem-me só já, fechou-se um capítulo, mas as guerras no PSD não estão fechadas. Pronto, e se calhar um dia também vai haver não vai haver outro problema quando Fernando Ruas sair, porque já tem o Viriato de Ouro. Mas enfim, feito este parênteses, é inexorável. Todos passamos. Isso é inexorável. Algum dia, não, quer dizer... 3 mandatos, a limitação sim, para mais claro, não seja. desde logo isso. Mas, eu na altura achei, e continuo a achar, que foi de uma deselegância para com os vizienses, foi de uma irritação, que ele pode, que até tinha razões para isso, não faço a mínima ideia, mas naquele momento ele devia ter suspendido as suas razões ou os seus sentimentos, com razões ou não, de agastamento com o executivo que lhe sucedeu, para receber aquele prémio, porque aquele prémio era um prémio atribuído pelos vizienses, decidido pelos representantes dos vizienses, mas atribuído em nome dos vizienses. E eu ali senti um bocadinho que o Dr. Fernando Ruas se achava acima de nós. Senti assim um bocadinho, enfim, digo isto com à vontade, quem enfim, gerou com ele uma relação de bastante amizade e cortesia, mas fico feliz que isto tenha sido resolvido, sendo que lá está, como diz o Nuno, tendo recebido também com outras pessoas agora, então o argumento de há 9 anos, ou 8, quem é o ensaio. Como diz o Jorge, encerrou-se um ciclo, encerrou-se um tema, muito bem. Eu considero-o atribuído e recebido em 2013, só para dizer isto, em 14, não agora. Muito bem. Jorge, Nuno e Francisco, obrigado pela vossa brilhante colaboração. A todos em casa, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença ou pela vossa assistência e, portanto, retomaremos com a periodicidade quinzenal para resolver os problemas do mundo, não é? E, quiçá, da região. Portanto, obrigado e... Isso é mais difícil, se calhar. Agora da região. Vamos tentar. Obrigado a todos.